seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a todos vocês que estão nos assistindo. Nós estamos aqui fazendo o podcast Meu Primeiro Imóvel. Aqui nesse podcast nós vamos conversar sobre diversos temas relacionados à compra do seu primeiro imóvel. O objetivo aqui é a gente desmistificar essa compra e assim ajudar você a realizar esse sonho. Bom, meu nome é Marcela Drummond. E eu sou o Felipe Queiroz. E o tema de hoje é: por que comprar um imóvel? Por quê? Por quê? Bom, eu vou começar aqui com uma primeira pergunta, Felipe. Vou começar direto ao ponto. Por que você acredita que comprar um imóvel é importante? Primeiro porque eu acredito que é um sonho muito grande, né? Desde que eu comecei a atuar como corretor de imóveis, há quase 4 anos atrás, né? Em 7 de março, caraca, já estou chegando, 7 de março agora, eu faço 4 anos como profissional de corretor de imóveis, né? Na profissão. E desde que eu comecei a trabalhar com isso, sempre quando a pessoa chegava para que eu atendesse, para que eu comprasse um imóvel, ela sempre falava: olha, meu sonho é adquirir a minha casa própria, olha, meu sonho é comprar o meu imóvel. Então, por que comprar um imóvel? Porque é um sonho muito grande, né? O sonho do primeiro imóvel, o sonho da casa própria. Uns vídeos atrás eu até brinquei que quando eu era pequeno eu via as pessoas indo lá no programa do Silvio Santos e aí participava de sorteio e aí tinha a Porta da Esperança e aí a pessoa rodava lá alguma coisa e o prêmio principal era a casa própria, não era o carro, não era o eletrodoméstico, era a casa própria. Então desde muito tempo eu sinto isso e vejo que o sonho de muitas pessoas é a casa própria, é o primeiro imóvel. Então é muito bom trabalhar vendendo imóveis e ajudando as pessoas a comprar imóveis, porque esse é um sonho muito grande. Então, por que comprar um imóvel? Porque ele é um sonho muito grande e o dia da realização, então, é muito massa. Além de ser um bom negócio, né? No decorrer desse podcast, desse episódio, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens financeiras, mas para mim o ponto principal é que é um sonho muito grande, a casa própria. E sonhos se realizam. Sonhos se realizam. São feitos para serem realizados. E sonhos são possíveis, né? Eu sempre falo que pessoas comuns conseguem realizar grandes sonhos. Basta querer, né? E você está aqui para isso, para aprender a como realizar seu grande sonho. Legal, é engraçado você estar falando isso, né? Da Porta da Esperança. É engraçado assim que realmente a gente vê que o brasileiro, né, a gente cresceu com isso, né? O sonho da casa própria, a realização. Então assim, para muita gente é uma realização muito grande, né? Assim, é uma conquista grande. Se não a maior realização da vida, sim, né? É a maior. Por exemplo, você pega a Telecena também. Qual que é o prêmio principal? É a casa própria. Todo mundo quer a casa própria. Uhum. É a maior realização, né? Uhum. E quando a pessoa também não consegue, é um motivo de muita frustração. Sim, então, é verdade. É a maior realização a casa própria. Legal. E qual que você diria que é o maior benefício de comprar um imóvel? Né? Além dessa realização do sonho, né, que é muito importante, qual que é o benefício principal de se comprar um imóvel? O benefício é primeiro ter o sonho realizado, né? A compra em si é só o veículo para aquele benefício de ter o seu próprio lar, de ter o seu próprio canto, né? Faz esse exercício aí comigo. Imagine você na sua casa, chegando, né? Abrindo a porta, a gente brinca, né? De vez em quando a gente vai visitar algum familiar, algum parente, e sempre quando você chega em casa é uma sensação indescritível. Porque passear é bom, viajar é bom, mas nada se compara a voltar para a própria casa. Então esse senso de lar, você comprando o seu imóvel, você vai ter o seu senso de lar. É como se você encontrasse ali o seu lugar no mundo. Você tem para onde voltar. No final do dia, depois de trabalho, pegou o ônibus ou pegou o trânsito, mas você vai chegar no seu reduto, no seu lar, na sua casa. Então esse benefício de ter um próprio lar. Benefício também de propiciar para a sua família, um local para a sua família, um local ali onde que você vai fixar suas raízes, de ter a sua família, de ter os seus filhos. Não sei se você que está me vendo já tem filhos, mas se não tiver, de ver a sua família, sabe? Você tem aquela identidade, poxa, eu posso ter um filho e ele vai estudar nessa escola, então você tem um local fixo ali, um benefício de ter o seu próprio lar.
O benefício, né? Você perguntou do maior benefício. Eu acho que é isso, é ter o seu lugar no mundo. É se encontrar. Você pode viajar o mundo todo, pode rodar o globo, mas você sabe que existe um lugarzinho, um único lugar que é seu, que é a sua casa. Isso não tem preço. E você acha também que tem um pouco a ver com segurança, assim, a sensação de segurança, de estar na sua casa, de ter aquilo, do patrimônio em si, né? De você ter aquele bem, né? Se tudo der errado, você tem a sua casa. Sim, é um benefício grande de ter aquele... Porque, ao contrário disso, se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que mora de aluguel. A gente teve um exemplo recente disso, né? O meu sogro, o pai da Marcela, recentemente, umas 2 semanas atrás, ligou: olha, você sabe de alguém que está alugando um imóvel? Porque o proprietário pediu, né? O proprietário do apartamento que ele tem uma casa em outra cidade, mas aqui em Belo Horizonte ele mora de aluguel. Ele falou assim: olha, o proprietário pediu o meu apartamento. Então, é uma coisa assim, você está meio que à mercê da vontade de outras pessoas. Porque ele adorava o imóvel onde que ele morava, mas não depende só dele. Ele depende de uma outra pessoa querer que ele more lá. Mesmo ele pagando. Ele está lá, está pagando o aluguel, mas não é dele. E aí esse senso de posse, essa segurança, você pode planejar a sua vida. Você pode encontrar um trabalho ali próximo de onde você mora, porque você sabe que ninguém vai te tirar dali. Você está ali tendo o seu próprio imóvel. Então esse benefício também, essa segurança de que você, gosta do bairro, então vai ficar ali, porque é seu, ninguém vai pedir que você mude. E aí, dias depois, ele falou que ele conseguiu um apartamento de aluguel, mas em outro condomínio. Então, ele teve que ter uma mudança, né? Tem mudança, tem desgaste, tem várias outras situações. Teve que procurar um imóvel. Quando é seu, é seu. Ninguém mexe. Ninguém tasca. Legal. E assim, né, a gente está falando aqui sobre os benefícios diretos, né? Você falou, é um lar, tem essa questão da segurança. E tem algum, assim, efeito colateral? Tipo assim, eu compro o imóvel pensando nisso, né? Pensando em ter um lar, pensando em ter segurança, pensando em realizar meu sonho. Mas que outras coisas podem acontecer ali de efeito colateral mesmo, assim, de consequência que eu nem estava esperando, assim, que você já viu acontecer. É aquela coisa, né? Atirei, é um ditado antigo, né? Atirei no que eu vi e acertei o que eu não vi. E é engraçado, eu até nem tinha me ligado, nem sacado nessa questão dos efeitos colaterais, porque você está muito ligado. Muitas vezes eu acompanho o cliente até ali o momento que ele recebe as chaves, aquela alegria, mas às vezes você perde um pouco de contato, né? Passa 2 anos, passa 3 anos. Mas recentemente a gente fez um projeto de fazer lives com os nossos clientes, né? Para que eles contassem a experiência, como é que foi comprar, foi bom, não foi, como é que está a vida depois do imóvel. E aí a gente começou a enxergar isso, os efeitos colaterais. Ele comprou o imóvel, realizou o sonho, mas e aí? O que aconteceu depois? E um exemplo muito massa de uma cliente que é muito querida, né? A Roberta e seu esposo Ramon. E ela participou dessas lives, né? Inclusive, se você estiver navegando aqui no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, você pode procurar aqui a história da Roberta. E ela falou assim, olha, que nos trouxe uma confiança muito grande. A gente começou a se tornar muito mais responsável. Porque a compra do imóvel, ela envolve uma parte, digamos, burocrática, né? Envolve um processo, é necessário que o banco aprove, mas todo esse processo é como a academia, né? Você levanta o peso para quê? Para te gerar uma força maior no músculo. Por isso que o seu músculo cresce, para ele ficar mais forte, para passar para um desafio maior. E aí ela falou isso, que a compra do imóvel trouxe para eles uma confiança muito grande. Então a gente pode elencar aqui um aumento da sua confiança, um aumento da sua capacidade, que, poxa, eu consigo, né? Eu dou conta, eu comprei o meu imóvel, e eles são bem jovens, assim, 25, se eu não me engano, 25 anos, e, poxa, tão jovens assim, já conseguimos conquistar o nosso imóvel, já conseguimos comprar. E aí, recentemente, eles falaram que foram lá fazer a vistoria, né? O imóvel deles vão ser entregues agora, recente. E aí eles falaram, poxa, aquilo entrar lá, dá ainda aquela mais sensação, meio que você ticou isso. Poxa, comprei meu apartamento, comprei meu imóvel, zerei a vida, né? Muita gente usa esse meme assim, zerei a vida. Então ela falou isso, que trouxe muito mais confiança. Inclusive compartilhando uma outra história da Roberta, quando a gente estava olhando o imóvel dela,
ela estava fazendo o técnico de enfermagem, ela estava estudando. E aí, o imóvel que eles escolheram fica a 2 quadras do hospital. E aí a gente brincando assim, pô, Roberta, imagina você arrumar uma vaga aqui no hospital, tá aqui do lado. E aí, olha para você ver, por esse efeito colateral da confiança, né? Ela, pô, já tô aqui do lado, eu posso conquistar essa vaga. E aí ela me mandou mensagem na semana retrasada, falando assim, Felipe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar no hospital. Eu fico até arrepiada. Mas é muito bom, é muito gostoso assim, ouvir essas histórias, né? E eu, Felipe, eu comecei a trabalhar no hospital. Eu falei, meu Deus, não acredito, Roberta! Fiquei muito feliz por eles, né? Um casal assim que a gente criou esse vínculo. E você vê que um passo, a decisão deles de comprar o imóvel, propiciou que eles pudessem dar novos passos, né? Legal. E hoje eles ela trabalha, né? A Roberta trabalha no hospital que fica a 2 quadras, assim, do apartamento. Então, isso que a gente estava falando um pouco antes, né? Da segurança. Agora ela pode trabalhar ali no hospital tranquilamente, porque ninguém vai pedir, né? Para ela sair do apartamento dela. Ela não vai precisar mudar. E ela pode sim estar ali trabalhando no hospital que fica do lado do condomínio dela. Isso até ajudou ela, né? Imagina na hora da entrevista, olha, eu moro aqui do lado, eu comprei meu apartamento aqui do lado. Não precisa nem de pegar ônibus. Então a confiança que isso gera é um dos efeitos colaterais. E essa confiança vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Tem clientes que, por exemplo, uma outra cliente que eu vendi recentemente, a Flávia, ela falou assim, olha, o meu objetivo nesse ano era tirar a carteira, no ano de 2019, né, que a gente fechou em 2019, era tirar a carteira de motorista e comprar meu apartamento. E aí quando a gente finalizou o processo, ela falou assim, Felipe, consegui o meu primeiro objetivo, agora esse ano eu vou tirar a minha carteira. Por que isso? Por que ela, né? Porque isso gerou nela uma confiança muito grande. Eu tenho certeza agora, quando ela for para tirar a carteira, ela vai falar assim, olha, eu consegui comprar apartamento, eu consigo, eu sou capaz, então agora eu também sou capaz de comprar o meu imóvel. Então é muito legal ver a confiança que isso gera nas pessoas. Outros casos que a gente vê, tem muitos clientes que eu já vendi, e aí depois de 1 ano, 2 anos, um cliente recente entrou em contato, o Thiago, falou assim, Felipe, eu queria ver como é que eu faço para comprar um outro imóvel. Eu estou pensando em investir. Então isso muda toda a vida da pessoa. Ele começa a se tornar mais confiante. Peraí, eu consigo juntar dinheiro, eu consigo pagar as prestações. Será que se eu comprar um outro imóvel, eu não posso alugar esse imóvel? Eu não posso crescer o patrimônio? Então, o primeiro imóvel é, para muitas pessoas, um degrau. É um passo que ela vai dar para alcançar coisas ainda maiores. O sonho da casa própria já é gigante, mas o céu é o limite, né? Ela pode alcançar muito. E é legal mais. como que acaba mudando mesmo, né? Completamente a vida da pessoa. Eu fico pensando muito na Roberta e no Ramon, que, né, como você disse, foram clientes muito especiais, vários são muito especiais, né? Mas tem uns que a história marca mais a gente. E no caso deles, eu vejo que eles hoje, né, compartilhando um pouco da história, hoje eles moram no terreno da casa da mãe, dos pais do Ramon, da avó do Ramon. E eu vejo que, assim, se não fosse por comprar a casa própria, eles nunca sairiam daquela situação em que eles estavam. Que era um lugar que assim, beleza, é bom para eles, né, serve a eles de moradia, até para não precisar pagar aluguel e tal, mas que eles sentiam que não era deles, né? Então eles tinham aquela sensação, assim, né, pelas conversas que a gente teve e tem ainda com eles, de que eles não pertenciam, né, um senso de pertencimento, assim, você vê que eles não estavam completamente felizes e realizados ali. E talvez se não fosse comprando o imóvel, eles nunca sairiam dali para pagar um aluguel, porque também está cômodo aquela situação, né? E aí eles saindo dali, ver como muda, né, a vida, né? Assim, dá um giro de 180 graus, assim, muda totalmente e, né, com um novo emprego, com nova escola para os meninos, um novo bairro, tudo um jeito de fazer diferente, né, e isso é muito legal mesmo, assim, eles contando que agora eles já compraram, né, móveis. Ela mandou fotos pra gente.
cooktop Isso. novo, fogão novo. E eles, no momento, eles tinham até medo de não conseguir pagar as prestações, né? Quando eles compraram, e agora eles já pagam as prestações e já estão comprando. E fazer muito mais do que aquilo, né? E é legal que, por exemplo, esse apartamento que eles compraram, alguns imóveis, né? Não vem com um piso, né? Vem com a preparação para o piso. Depende da estratégia da construtora. E aí, quando a gente vendeu para eles falaram assim, não, a gente vai colocar uma cerâmica e tal, porque eles estavam pensando no custo mais baixo que eles dariam conta de pagar a prestação. Mas aí começaram a pagar as prestações, isso gera essa confiança, gera também um comprometimento. A pessoa se torna muito mais comprometida com os objetivos, né? Porque muita gente fala assim, vou comprar um imóvel e tal, vou tentar juntar dinheiro, mas nunca junta. Por quê? Não existe aquele comprometimento. Quando você se compromete, você faz. Funciona melhor assim, né? Quando você está comprometido. Pensa bem, o aluno que estuda um mês antes da prova para o aluno que estuda uma semana antes da prova. O aluno que uma semana antes não tem jeito dele não estudar, então ele vai lá e se compromete e estuda. E aí agora a Roberta falou comigo recentemente, olha Felipe, a gente orçou, vamos colocar porcelanato. Então agora já não é mais a cerâmica, porque eles se sentem, né, estão se sentindo mais confiantes. Então são efeitos colaterais. Um outro efeito colateral interessante, na quinta-feira eu encontrei com um cliente e ele mora de aluguel hoje e ele falou assim, poxa Felipe, quando eu vim para essa casa, né, a minha esposa ficou grávida, eu falei, bom, agora eu vou colocar um laminado no quarto. E aí eles foram comprar um laminado, mas ficaram naquele impasse, poxa, a gente compra um laminado bom ou a gente compra um laminado ok só por um período? E aí ela falou, a esposa dele falou assim, nossa, mas a gente ficou num dilema enorme de comprar um bom e comprar um ruim, porque a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai morar, a gente não sabe se o proprietário vai pedir. Então, quando você compra o seu imóvel, a sua vida muda. Você planeja a sua vida a longo prazo. Não dá pra gente ficar planejando a nossa vida só para daqui 6 meses, só para daqui 1 ano, né? Você tem que fazer um planejamento longo. E aí, eles falando assim, depois desse dia, a gente decidiu, a gente quer o nosso imóvel. A gente quer para que a gente faça as coisas que a gente quer, né? Nada mais recompensador, nada mais gostoso que você voltar para sua casa e se sentir bem. Mas eu fiquei brincando com eles. Imagina que toda vez que vocês olham pro laminado, vocês pensam, pô, não era esse que eu queria. Eles colocaram mais barato. Colocaram mais barato porque não sabem por quanto tempo vão ficar ali. Então é um efeito colateral. Você fica vivendo numa coisa que você não gosta. Exato, né? Exato. Mas também não quer gastar o dinheiro ali. Não quer gastar porque você não sabe se você vai gastar aquele dinheiro durante 6 meses, durante 1 ano. Então o aluguel nunca vai ser seu, né? Pode ser que você fique lá 10 anos. Por exemplo, eu tenho um caso da minha avó, ela mora quase 10 anos de aluguel numa casa. Mas pode ser que você fique lá só 6 meses, 1 ano, né? Então não dá para planejar a longo prazo. Então comprando seu imóvel você pode planejar a sua vida muito mais, né? Por um longo prazo. Legal. Agora, você acha que existe alguma exceção em que comprar um imóvel não é bom? Olha, primeiro se você não tem o sonho de comprar o seu imóvel. Eu acho que se você não tem o sonho, você não está nem vendo aqui esse vídeo. Então você não precisa viver o sonho dos outros, viva o seu sonho. Ao mesmo tempo também que muitas vezes a pessoa fala, não, é melhor alugar, talvez seja o sonho dela. Então você tem que respeitar o sonho dela, assim como ela tem que respeitar o seu sonho de comprar o seu imóvel. Olha, mas primeiro ponto, se você quer comprar, sim, é um bom momento. Agora você tem que se informar. Né? Um até dos episódios do nosso podcast, foi o primeiro ou o segundo? Eu já estou perdendo as contas assim. Foi como não errar na compra do seu imóvel. Foi o segundo. Foi como não errar na compra do seu imóvel. Então, você deve tomar cuidados, né? Se você quiser ter mais detalhes, volta lá nesse podcast, que a gente falou vários motivos de como não errar na compra do seu imóvel. E um bom momento, talvez, é sem se planejar. É sem entender qual que é o valor de prestação que eu posso pagar. Qual que é o local que eu gostaria de morar? Sem antes fazer esse dever de casa. Porque senão você pode ir comprar o seu imóvel e ser movido pelo vendedor que está te falando, pelas emoções, e talvez fazer uma compra que não era aquilo que você queria fazer. Então, fica essa dica que
planeje antes, né? Não existe um momento ruim para comprar um imóvel. Talvez você só precisa se planejar antes. Imóvel, eu sempre brinco que não é um pão que você vai comprar na padaria. Ah, acordei aqui e vou comprar o pão. Ah, de doce ou de sal? Ah, tanto faz, né? Eu posso comprar os dois. Se eu não gostar, né, aquele pão fica dormido, você faz uma torrada. Mas o imóvel não tem essa de não gostar. Você precisa saber exatamente aquilo que você está fazendo. Busque informações, né? Nosso objetivo aqui com esse podcast, com outros materiais que a gente faz, é sempre trazer muita informação, mas muita, porque com informação você se sente confiante para tomar essa decisão e falar assim, beleza, estou fazendo uma boa escolha, estou comprando um imóvel, mas estou feliz e vou ficar feliz por uma longa data. Então, esse é o seu objetivo. Não existe um mau momento, você só precisa se preparar antes para isso, né? Tá, mas aí a pergunta foi. Você fugiu um pouco. Vamos lá, vamos responder a pergunta. Se existe alguma exceção em que comprar um imóvel não é bom. Legal. Então, você já adiantou a próxima pergunta? Já adiantei a próxima pergunta. Uma opção em que comprar um imóvel não uma é... exceção. Uma exceção. Legal. Qual exceção? É aquele imóvel que não cabe no seu orçamento. Se você está comprando um imóvel que está, né? Se você olhei esse imóvel, olha, posso comprar esse imóvel? A exceção à regra. Esse imóvel não é bom para você. Talvez você precise escolher um outro imóvel. A exceção aqui talvez seja, não existe uma hora em que comprar um imóvel não é bom, mas um imóvel específico. O que eu sempre falo é que existe um imóvel único e específico que vai atender às suas necessidades e que vai te atender também às suas preferências. Pode ser que você está olhando um imóvel que não cabe no seu orçamento. E aí, nesse caso, eu falaria, não compre. Esse imóvel não é bom para você. Esse imóvel não é o momento de você comprar esse imóvel. Então, não é que exista, ao meu ponto de vista, né? Não é que exista uma exceção em que comprar um imóvel não é bom. Mas desde que esse imóvel encaixe dentro do seu orçamento, dentro das suas preferências. Então a gente poderia sintetizar assim, primeiro, não é bom comprar um imóvel quando não é o seu sonho. Se você não quer, não compra. Não quer, pronto, acabou. Não compra porque está na pilha dos outros, não compra porque o seu amigo comprou. Exato. Compre se for o seu sonho. Ninguém é obrigado. Não e não significa que você não quer comprar, que você é uma má pessoa, ou que você não deu certo na vida, enfim. Né? Então, aqui, você pode se realizar de outras maneiras. Exato. Então, compre se é o seu sonho. Ponto. Essa é uma exceção. Segunda exceção, não compre se você vai fazer um mau negócio. Exato. Ou se não cabe no seu bolso, ou se não é exatamente o que você quer, ou se, né? Enfim, então, a exceção é se esse imóvel não está dentro do seu perfil. Existe um imóvel, eu sempre gosto de frisar isso, existe um imóvel que encaixa no seu perfil, encaixa na sua renda. Muita gente, até uma parte mais técnica, assim, muita gente, mas por que a Caixa financia só 30% da minha renda, né? Por que a minha prestação não pode ser maior? Olha, eu gostaria de um outro imóvel. Não é que a Caixa é ruim, não é que ela é mal, não, é porque ela pensa na perenidade, né? No longo prazo, porque ela quer que você compre um imóvel, seja feliz, consiga pagar as prestações, para que lá na frente, quando você estiver num outro patamar, aí existe um outro imóvel para o seu eu lá do futuro. Então, se você está querendo comprar um imóvel, mas está tendo que fazer um esforço muito grande, talvez esse seja um indicativo que esse não é o imóvel ideal para você agora. E coloque amor nas minhas palavras, né? Não é que você não deva comprar, mas procure um imóvel que cabe no seu orçamento hoje. Se está naquele esforço, não, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que parar de comer hambúrguer. Não, eu já comi hambúrguer uma vez por mês, agora eu vou ter que comer uma vez por ano. Será que esse imóvel realmente cabe no seu orçamento? Será que vai valer a pena? Pense nisso. Pense se talvez você estiver tendo que fazer um esforço muito grande, é porque talvez não seja o imóvel ideal para você agora. Mas aí você vai comprar o imóvel ideal para você agora e no futuro próximo você vai usar esse imóvel como escada para ir para um outro patamar, né? Assim como na bicicleta. Primeiro você tem que andar de rodinha, mas você depois, a rodinha não é eterna. Vai chegar um momento que você vai tirar a rodinha e aí você vai pedalar. Aí tem gente que começa a fazer manobra de bicicleta, mas mesmo a pessoa que fez manobra de bicicleta começou com a rodinha. Ele não começou fazendo manobras, né? Então pense nisso. Legal.
assim como uma criança não nasce andando. Não né? nasce andando, ela primeiro engatinhar. precisa engatinhar. Primeira coisa, né, quando ela tá ali no bercinho, ela começa a ficar sentada. Depois que ela fica sentada, ela vai ficando mais confiante. Quando ela tá bom em sentar, aí ela começa a, quem sabe, engatinhar ou arrastar. Depois de engatinhar, ela anda escorando, né, vai tateando ali, ou tem um andador. Voador, né? Como é que chama? Voador ou andador? Eu sei que eu... Não usa isso mais, Não usa, não. Nossa, Eu tive isso, né? na nossa época Tô denunciando aqui a minha idade, né? Que é um suporte ali para a criança começar a andar. Acho que hoje em dia as crianças não precisam porque elas já estão aceleradas, né? Já começam a correr. Mas pense no imóvel assim também. Existe um imóvel que cabe no seu orçamento hoje. Então, compre esse imóvel, realize o seu sonho da casa própria e aí depois, caso você não se contente com isso, a sua situação financeira melhora, você se torna mais confiante e aí você pode dar passos maiores, né? Você pode correr, pode se tornar até um maratonista, né? Até mesmo um maratonista começou engatinhando. Fica com essa dica aí. Legal. E por que, né, a gente já falou um pouco aqui, mas acho que é bom reforçar, porque hoje em dia a gente fala muito, né, em termos financeiros, que muitas vezes é mais vantagem alugar um imóvel do que comprar um imóvel, né? Existem muitas situações de fato em que financeiramente é melhor alugar um imóvel do que comprar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco assim sobre a sua visão em relação a isso, né? Por que não alugar um imóvel em vez de comprar o imóvel? Muito interessante, porque existem vários estudos, né? Se você colocar no Google aí deve ser uma das maiores perguntas, né? Alugar ou comprar. Então, aí a gente tem que avaliar porque existem perfis e perfis. Mas conversando com um casal de clientes recente, a gente enumerou para eles duas condições principais que vão te ajudar a entender se você deve alugar ou comprar. A primeira delas é se, beleza, eu estou escolhendo um imóvel X, fica lá na Avenida Amazonas, pensando aqui em Belo Horizonte, fica lá na Avenida Amazonas. O aluguel, se eu fosse alugar esse imóvel, é maior ou menor do que a prestação? Se eu fosse comprar esse imóvel. Então você precisa fazer essa conta. Digamos, esse imóvel lá na Avenida Amazonas, o aluguel dele é maior do que a prestação? Se for maior, beleza, lógico que vale a pena comprar. Porque você vai estar pagando, a cada mês você vai diminuindo ali o seu saldo devedor, a cada mês aquele imóvel vai se tornando um pouco mais seu, né? Você vai pagando pequenas partes daquele imóvel e você ainda está pagando parcelas menores do que o aluguel. Então isso é um perfeito indicativo. Agora, se o aluguel for menor do que a prestação, então vamos dar um exemplo aqui hipotético, se a prestação ficar em R$1.000 e o aluguel ficar em 500, beleza, já é um ponto de atenção. Opa, será que eu não alugo esse imóvel? É um ponto de atenção, então você já cumpriu a primeira condição, mas a segunda condição que você deve pensar, você tem disciplina para juntar dinheiro? Você tem disciplina para pegar esse excedente, né? Porque você vai pagar R$500 de aluguel e a prestação seria 1.000. Então você pega os 500 e pega os outros 500 que estão sobrando e consegue juntar? Faça esse teste aí, comece a ver se você consegue juntar, se você tem disciplina. Porque existem perfis e perfis de pessoas. O que funciona para um não necessariamente funciona para você. Talvez você não consiga juntar. E não tem nada de errado nisso. Né? Não existe, às vezes, aquela pressão social, né? Se você não junta dinheiro, você é um irresponsável. Não, talvez você funcione de outra forma. Os seres humanos são diferentes. Tem gente que vai gostar de uma coisa, tem gente que gosta de outra. Tem gente que tem facilidade com uma coisa e tem gente que tem dificuldade com outra coisa. Então, se você não consegue juntar, e não é para você, porque não adianta nada. Não, beleza, vou fazer isso então. Vou alugar aquele imóvel por R$500 e vou pegar mais 500 e vou juntar e aí daqui a um tempo eu compro o imóvel à vista. Legal, massa demais na teoria. Mas se passar um ano e você não conseguir juntar, aí você vai ficar frustrado, aí você vai se achar incompetente e aí você vai ver que o seu dinheiro está indo todo pelo ralo e aquele um ano que você pagou de aluguel não vai voltar para você. Então, alugar ou comprar? Faça esses dois testes. Primeiro, o aluguel é mais barato do que a prestação? O aluguel é mais baixo? O aluguel é mais baixo, beleza, cumpri a primeira parte. Olha, eu consigo juntar? Não, eu não consigo juntar.
Então, é melhor você comprar, porque você comprando, você vai criar esse comprometimento que a gente falou. E aí, depois que você comprar, você vai criar esse comprometimento. Daqui a algum tempo, depois de gerar esse comprometimento, aí sim você vai começar a juntar dinheiro, quem sabe, para quitar o seu imóvel antes do tempo. Então, alugar e comprar, siga aí essa estratégia, né? Também você pode pensar, olha, se eu estou olhando um imóvel em que a prestação está maior do que o aluguel, talvez também seja um indicativo de que você está olhando um imóvel que está além das suas posses, né? É melhor você comprar um imóvel em que a prestação esteja igual, empatada, um pouco menor ou talvez um pouco maior, mas esteja ali muito próxima do aluguel, porque você vai ter mais facilidade em pagar a sua prestação, mais facilidade em conquistar o seu imóvel. Então, agora, é comum ter prestação menor do que o aluguel? Muito comum, muito comum. Um outro exemplo recente, um cliente que a gente vendeu há pouco tempo, ele se chama Marcelo, ele estava olhando o imóvel numa cidade em que a prestação, o aluguel que ele estava olhando estava entre 900 e 1.100 reais. Ele olhou um, olhou dois e ainda estava naquela dúvida, né? Ele, só para vocês terem uma ideia, é um professor de matemática, então sente o nível aí de quantas contas que ele deve ter feito, né? Antes de tomar essa decisão. E aí, quando ele veio conversar comigo, a primeira pergunta que ele fez é isso: Felipe, vale a pena alugar ou comprar? E eu falei tudo isso com ele. E aí mostrei para ele. E aí no final, hoje ele já assinou o contrato com a Caixa, só está aguardando o imóvel dele ser entregue. A prestação dele ficou em R$680. Então ele comprou o imóvel dele por R$680 a prestação, e o imóvel que ele iria alugar na mesma cidade, uma localização muito próxima, estava entre 900 e 1.100 reais. Então existe sim opções, existe um imóvel que vai encaixar exatamente nisso. Você só precisa se informar. Imagina se ele não tivesse se informado. Ele estaria lá pagando um aluguel de 1.100 reais, passaria lá 12 meses, 24 meses pagando esse aluguel, onde ele poderia estar pagando a prestação do que é dele, com todos os benefícios que a gente já falou. Tendo o imóvel que já está no nome dele, podendo personalizar. E aí é legal também que ele mandou mensagem para mim hoje, inclusive, falando que ele já fechou a pessoa para colocar piso no apartamento dele, já escolheu o piso, já comprou fogão, já comprou coifa, né, que é o depurador de ar, já está olhando, já comprou armários também. Eu acho muito massa quando o cliente me manda mensagem, porque não fica só a relação só da venda, né? A gente acaba criando esse relacionamento de amizade, e eu fico feliz quando eles contam: Felipe, fui na Leroy Merlin hoje, comprei isso, comprei aquilo outro. Então ele já comprou várias coisas para o imóvel dele. E aí ele pode, quando ele vai comprar, ele fala assim: eu vou comprar do melhor, porque é meu, não é de aluguel mais. Então, se você está vendo esse vídeo e está pensando em alugar, será que você não está fazendo a coisa errada? Será que você não consegue comprar um imóvel com parcelas menores do que o aluguel? E aí você está alugando o imóvel, sendo que você poderia ter algo só seu, para você personalizar, para você ter aquele sentimento de posse, para você construir o seu patrimônio. Porque muitas vezes, quando a pessoa se faz essa pergunta, talvez é uma pessoa que está preocupada em investir, né? Poxa, eu também não quero jogar dinheiro fora, eu quero criar o meu patrimônio. Mas comprando um imóvel em que as prestações sejam menores do que o valor do aluguel, você vai estar matando dois coelhos numa cajadada só. Você vai estar construindo seu patrimônio, você vai estar poupando dinheiro, e ainda assim você vai poder personalizar o seu imóvel e deixar ele com a sua cara. Então, se a gente fosse pensar assim, né, fora a questão financeira, pensando na questão financeira, existem situações em que é melhor alugar e existem situações em que é melhor comprar. E principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, né? Eu diria que é melhor comprar, porque aí assim a gente consegue prestações mais baixas, uma taxa de juros menor, né? E aí, em geral, a prestação vai ficar menor do que o aluguel de um apartamento, de um imóvel similar àquele, né? Eu acho que se você está olhando, por exemplo, imóveis em que a prestação está ficando mais cara, muito provavelmente você está olhando imóveis fora do programa Minha Casa Minha Vida, que eu já atendi assim dezenas de clientes, e 95% dos casos, se eu comparar um imóvel similar àquele, a prestação fica mais baixa. Por quê?
fica mais baixo? Porque o programa Minha Casa Minha Vida tem taxas de juros menores, você tem mais facilidades para comprar o seu primeiro imóvel, para ajudar você que está me ouvindo aí e está querendo comprar o seu primeiro imóvel. Então busque se informar, né? Siga aqui o nosso canal, continue acompanhando aqui, que você vai ver que você vai fazer um excelente negócio se você comprar o seu primeiro imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Legal. E aí, aqui era uma outra pergunta que eu acho que a gente já cobriu um pouco, mas é bom reforçar, né? Que além dessa questão financeira, então tem os outros benefícios, né? Então, que benefícios você enxerga em alugar e que benefícios você enxerga em comprar? Sim. Aluguel fora da questão financeira. Fora da questão financeira. Aluguel você tem a possibilidade da mobilidade, né? Talvez você, por exemplo, esteja morando em uma cidade diferente. Eu já trabalhei fora de Belo Horizonte, né? Houve um tempo que eu trabalhava em Salvador, na Bahia. E lá eu morava de aluguel, porque era interessante, eu não sabia se eu ia ficar lá ou não, então não faria sentido. Mas existem outros casos, né, que faz sentido, a pessoa vai estar lá um bom tempo, ela gostou da cidade, então existe esse benefício do aluguel, da mobilidade. Hoje a gente tem inclusive Airbnb, você consegue alugar imóveis por um período curto, 30 dias. Você pode alugar um apartamento mobiliado, você não precisa fazer um contrato de 1 ano. Então existem sim benefícios fora da parte financeira. O benefício da compra do imóvel é aquele que a gente já falou, mas eu gosto de ressaltar, que é o senso de ter um lugar no mundo, ter o seu imóvel, ter a construção do seu patrimônio, né, com um período, aquele imóvel também vai se valorizar. Ao contrário do aluguel, as prestações do aluguel, né, o valor que você paga mensalmente do aluguel, ele aumenta, ele é corrigido. Isso é uma parte financeira, eu esqueci, posso fazer um adendo aqui? Que no aluguel, o aluguel aumenta no decorrer do tempo. E as prestações, existem 2 opções, ou prestações fixas ou prestações decrescentes. Mas você nunca vai ter uma prestação que aumenta, né, aumentativa. Ao contrário do aluguel, que você vai sempre ter o reajuste. E como é que eu sei disso? Por quê? Porque eu tenho imóveis de aluguel, né? Eu tenho imóveis que eu construí por aluguel há um tempo atrás e eu recebo os aluguéis e todo ano existe o reajuste. É por lei isso. Se você que está nos ouvindo paga aluguel, você sente isso no seu bolso, que todos os anos você tem reajuste. Ao contrário do seu imóvel, não. A prestação dele ou vai ser fixa ou vai ser decrescente. Então, é meio que elas vão se descolando, né? Mesmo que no primeiro momento, deixa eu fazer assim, no primeiro momento a prestação e aluguel estão o mesmo, né? Mas vai passando o tempo, a de baixo aqui é a prestação, ela vai diminuindo e o aluguel vai aumentando. Ou ela vai ficando igual e o outro vai aumentando e vai subindo lá nas alturas. Então você tem a valorização do seu imóvel no decorrer do tempo. Imóvel só valoriza, né? Já diria o avô do meu avô, que quem compra terra não erra. Então a tendência dele é só valorizar. E aí a tendência do aluguel é só subir. Ou a sua prestação fica linear, ela fica no mesmo valor, ou ela vai cair. Então, bom negócio sempre. E legal também, né, no caso do aluguel, da prestação, que muita gente tem medo, né, de não dar conta de pagar e tal, e aí você fez esse gráficozinho, lembrei, é sempre legal a gente afirmar, né, refalar isso, que quando você tem uma prestação que é linear, então vamos supor, a sua prestação é R$500, e você tem hoje um salário de R$2.000, né? Então você tá assim, digamos que vai sobrar 1.500 depois que você pagar a prestação. Isso. E daqui a 5 anos, você tinha um salário de 2.000 hoje, daqui a 5 anos, vamos supor que você mudou de emprego, você subiu na sua carreira, né? A gente pensa sempre em evoluir profissionalmente, né? Então a sua prestação vai continuar R$500 e o seu salário, vamos supor que foi para 3.000, então tá sobrando agora 2.500. Ao passo que se você estivesse alugando, o seu salário estava crescendo, mas o seu aluguel também estava crescendo. Então, essa margem não estava crescendo. Então, por isso também é interessante e até por isso muitas pessoas quitam o imóvel muito antes do prazo, né? Assim, conseguem pagar. Inclusive, esses exemplos que eu dei, o cliente liga, olha, Felipe, agora eu queria olhar um outro imóvel. Por quê? A prestação dele está fixa, o salário dele está aumentando, a qualidade de vida dele está aumentando, ele já criou aquela musculatura de juntar dinheiro, aquela musculatura de ter um compromisso. Ele fala, poxa, agora está sobrando uma graninha,
dá para mim pensar num outro imóvel. Ao passo de que com o aluguel, muita gente fala, mas é muita, que quem paga aluguel não sobra dinheiro. Por isso também, porque o aluguel ele acompanha se o seu salário, se você tem o dissídio lá da categoria, o aumento anual, sobe um pouquinho, mas o aluguel também aumenta. Então sobe um pouquinho o aluguel, então e nunca às vezes sobra. o aluguel até aumenta mais, né? Porque Aumenta mais, o índice, né, que faz o aumento do aluguel é pelo IGPM. Então, às vezes a sua categoria aumentou 2% e o IGPM aumentou 5%. Então, essa folga aqui vai diminuindo e aí o dinheiro nunca vai sobrar. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa questão de comprar versus alugar, muito cuidado mesmo. Porque pode ser um tiro pela culatra que você está pensando em dar aí. Legal. E se eu não comprar, o que acontece? O que acontece se eu não comprar? Uma coisa que eu aprendi e recentemente é que a gente sempre tem que pensar o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Muita gente só pensa assim, olha, se eu comprar o aluguel, se eu comprar o meu imóvel, isso vai me ter um custo. Mas não comprar também tem um custo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, curso de inglês tem custo? Né? Fazer um curso de inglês tem custo? Tem, você vai ter que investir. Pode ser que você faça um curso online, pode ser que você faça um curso presencial, mas tem um custo. Mas não fazer o curso de inglês tem um custo? Tem um custo. E muitas vezes o custo de não fazer é maior do que o valor que você investiria. Por quê? Porque talvez você deixe de ter uma promoção, quando você teria um aumento de salário. Então você vai investir ali R$2.000 num curso de inglês, mas se você tiver um aumento ali de R$500 por mês, em um ano você ganharia R$6.000 a mais, porque você não tem inglês. Então, pensa bem, comprar um imóvel é um investimento? É sim. Tem um custo? Tem, mas não comprar um imóvel também. E aí eu posso elencar aqui alguns custos de não comprar um imóvel. Quais são eles? O custo de continuar no mesmo lugar que você está. Talvez você mora num lugar que você não gosta. Talvez você mora de favor. E essa situação é uma situação um pouco constrangedora, né? Porque você nunca sente que aquilo é seu. Você mora de favor, você nunca pode reformar a sua casa, você nunca pode dar uma festa, chamar os seus amigos todos, porque pode fazer barulho, a pessoa que você mora talvez se incomode com isso. Então, olha aí o custo de continuar no mesmo lugar de onde está. O custo de não conseguir juntar dinheiro, ver o tempo passar e você não adquirir o seu patrimônio. É algo também que eu já conversei com clientes e recentemente eu tive uma cliente, não vou aqui citar o nome, mas que eu conversei com ela uns 6 meses atrás. E aí eu expliquei para ela todo o processo. Ela falou assim, Felipe, eu vou juntar um dinheiro porque eu quero comprar um imóvel X. Falei, tudo bem, beleza, fica aqui o meu contato, se precisando. Eu tenho sempre aquela ideia de que eu não tenho que forçar a pessoa. Eu apresento opções e ela escolhe se ela quer ou não a minha ajuda como profissional. E aí, beleza. Passados 6 meses, ela voltou recentemente, agora no mês de fevereiro. Eu encontrei com eles pessoalmente. Ela falou assim, olha, o tempo passou e eu não juntei um centavo. Não consegui juntar. E é aquilo que eu falei no começo. Tem gente que vai ter a disciplina, a facilidade, a musculatura de juntar dinheiro. Tem gente que não tem. E não tem nada de errado nisso. Você só precisa entender qual que é o seu perfil e buscar formas de resolver isso. Então, no caso dela, ela deveria ter comprado. Imagina se ela tivesse comprado um imóvel dela 6 meses atrás, né? Tem uma frase que é, daqui a 1 ano você vai ter desejado ter começado hoje. Então, talvez você que está vendo aqui, daqui 6 meses, você vai ter desejado comprar o seu imóvel hoje, no dia em que você está vendo esse vídeo. Então, o custo de continuar no mesmo lugar que você está, o custo de não juntar dinheiro, ver o tempo passar, né? No caso dessa cliente mesmo, ela quer comprar um imóvel para casar. Então, se ela não comprou o imóvel, o que ela está fazendo? Ela está adiando o casamento dela, ela está jogando para frente esse casamento dela. Ela até brincou assim, olha, nesse período meu namorado só usou dinheiro pro carro, né? Não juntou nada. Mas é isso, agora se eles tivessem feito esse comprometimento, um outro efeito colateral que é legal, que eu não citei, é que quando são casais de namorados, eles falam e eles depois compartilham com a gente que eles se tornam muito mais unidos.
A relação se torna muito mais forte. Porque hoje nós somos casados e a gente entende muito isso, que um relacionamento saudável envolve também as finanças. A finança do casal é muito importante. Então, quando um casal de namorados se juntam para comprar um imóvel, eles estão ali dando um passo frente ao casamento. Estão falando, olha, a partir de agora nós temos um objetivo financeiro junto. A gente não está só nessa relação de amor, nessa relação de carinho, mas um compromisso financeiro. Então, o custo de continuar no mesmo lugar que está, o custo de não conseguir juntar dinheiro, ver o tempo passar, o custo de talvez o seu relacionamento não ir para frente, porque o seu relacionamento, às vezes, um puxa de um lado, mas eu queria casar, você só quer mexer no carro. Então, esse custo também. São custos que são, muitas vezes, não dá para mensurar em valor, mas isso representa muito, né? Eu sei que talvez você está querendo casar e aí está tentando. Uma dica, compra um imóvel, que você vai ver que o casamento vai sair muito mais rápido. Por quê? Porque você vai criar uma força junto, esse casal vai estar muito mais forte, muito mais ligado. E eu tenho certeza que você vai casar muito mais rápido do que você imagina. Chega. Como é que é? Né? A data marcada. A data chega. Quando você marca, chega rapidinho. Né? E tem uma coisa que... Esqueci o que eu ia falar. Depois você lembra, não tem problema não. Nossa, meu Deus, me fugiu, desculpa. Dá um branco, vamos lá. Ao vivo acontece. Lembrei. Lembrou? Lembrei. Um custo que a gente consegue mensurar é o seguinte: às vezes você vai comprar um apartamento e ele está na planta. Verdade. Então você gostou daquele apartamento ali e você fala assim, não, mas eu quero juntar mais um dinheiro para dar uma entrada maior. E aí, hoje, vamos supor, o apartamento custa 150 mil, um valor hipotético. Daqui a 6 meses, você fala assim, vou juntar mais 5 mil, por exemplo. Daqui a 6 meses, o valor dele pode não estar 150 mil, pode estar 160, pode estar 170. Então, esse é um custo de não comprar bem, naquela hora, bem tangível, assim, né? Em reais. Né? Tem vários exemplos, tem imóveis. Numa live passada, uns dias, né? Nós temos a nossa live Tira Dúvidas toda quinta-feira, 7h30 da manhã. Fazendo aqui propaganda, né? Merchan da nossa própria live. Um cliente entrou ao vivo. Se você procurar, você vai ver lá o Jefferson. Ele falou, eu vendi um apartamento para ele e para a esposa Valéria por 150, 160, né? 160. E 3, 4 meses depois o apartamento tinha subido para 190 mil. Olha para você ver, se ele titubeia, se ele pensa, se ele dorme no ponto, ele pagaria muito mais caro. Ou ele não teria condições de comprar aquele imóvel que ele comprou. E aí é o custo de ver a vida passar e não realizar os seus sonhos, não realizar os seus objetivos. Né? Além de ter, não, vou juntar um dinheiro. Será que consegue juntar? E aí se você realmente juntar, poxa, mas espera aí, esse imóvel que era 160 agora é 190? Às vezes o valor que você juntou não foi suficiente, né? Você juntou 5 mil, mas o imóvel aumentou 30. Aumentou muito, e aí você não consegue comprar mais. Então, existe um custo muito alto de você não comprar o seu imóvel. Pense nisso aí também. E aproveitando assim, né, essa conversa, né, esse assunto aqui, qual que você diria que é o melhor momento para comprar o imóvel? O melhor momento é hoje, é agora, né? Desde que você se planejou, desde que você se planeje. Existe um passo a passo, existe meio que um ritual, né, para você comprar o seu imóvel, que o primeiro deles, eu sempre oriento, é se planejar. Primeiro é colocar no papel. Eu fiz terapia durante um bom tempo, quase 3 anos da minha vida, e a minha terapeuta sempre falava que a escrita é terapêutica. E aí eu trago para na hora da compra do imóvel, escreva, coloque no papel, tira da sua mente e coloca no papel. Comece a delinear, a desenhar qual que é o imóvel que você quer. Eu quero esse imóvel, eu queria que ele fosse assim, que nessa localização, eu gostaria de mudar nessa e nessa data. Então coloque no papel e aí depois parta para a área financeira também. Olha, quanto que eu posso pagar por mês? Você tem ideia do quanto você pode pagar por mês? Então, você precisa se planejar. Se você se planejar, o melhor tempo é agora, é hoje. Mas desde que você faça isso antes. Se você ainda não havia feito,
Comece a fazer isso hoje, assistindo esse vídeo. Assim que você acabar de ver, comece lá. O meu imóvel ideal, a gente brinca que é a lista de desejos. A minha lista de desejos. E aí você começa a colocar sua lista de desejos. E aí começa a se perguntar, quanto que eu posso pagar por mês de prestação? E aí você tem que elencar alguns outros custos, né? Prestação, condomínio, água, luz. Talvez você more com seus pais e você não tenha que lidar com isso hoje. Então você coloca lá água, luz, telefone. Talvez você já more de aluguel, então esses custos você já paga todo mês. Então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Colocando tudo isso na ponta do lápis é o momento de você começar a busca pelo seu imóvel. E aí o momento ideal é agora, se você já fez isso, né? Se você já se planejou. E, por exemplo, para uma pessoa que vai casar, né? Que está nos assistindo aí, legal. vai casar, quando que você acha que é o melhor momento? O quanto antes, né? Porque existem vários tipos de imóveis. Existem imóveis que entregam em 6 meses, existem imóveis prontos que já você comprou, pode entrar, né? Só esperar o trâmite da documentação, em torno de 60, 90 dias você já pode mudar. Então existem imóveis prontos e existem os imóveis que a gente chama de imóveis na planta. Mas pela própria lógica comercial, pela própria forma como é o comércio, né? Quem compra imóveis na planta paga um preço muito mais barato do que quem compra um imóvel pronto. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma fazenda, né? Digamos que o Felipe é fazendeiro e aí eu queira lotear minha fazenda. Quero fazer vários lotes. E aí eu fiz lá, passei o trator e aí eu coloco uma plaquinha, vende-se um lote. Mas não aparece ninguém, né? Porque ninguém sabe que eu estou vendendo esse lote. Então, às vezes a primeira pessoa que passar lá e perguntar, e aí eu tenho que vender ele mais barato. Para quê? Para chamar os primeiros clientes. Vocês já repararam que toda loja, quando ela está inaugurando, o que ela faz? Liquidação, né? Ela faz promoção, desconto de 10%, 20%. Por quê? Porque precisa chamar os primeiros clientes. E aí as construtoras fazem isso quando elas lançam um empreendimento, elas lançam um condomínio, os primeiros imóveis elas vendem muito mais barato, porque elas precisam chamar os primeiros clientes. Chamados os primeiros clientes, elas vão aumentando o preço gradativamente. Por quê? É o boca a boca, funciona muito bem nisso, né? Quando você passa de carro, você vê um casal de clientes sentado lá, você fala, eu nem sabia que tinha um prédio aqui, deixa ali eu dar uma olhada. Então, um cliente vai chamando o outro. E outras, eu já tive muitos casos de clientes que compraram e avisaram os amigos, e os amigos vieram e compraram. O caso, para mim, mais icônico é o do Denner, né? Eu acho que já 4 ou 5 amigos deles compraram. Por quê? Eles compraram, viu que foi um bom negócio, falou pro amigo dele. Quando você vê coisa boa, você não avisa para os outros? Ou vai lá, o apartamento é bom, a condição de pagamento cabe no bolso e tal. Então os primeiros imóveis, eles são muito mais baratos. Então se você pretende se casar daqui 2 anos, o melhor momento é agora, porque aí você vai conseguir comprar um imóvel, você vai ter um prazo grande e aí você vai poder fazer um excelente negócio. Mas se você está querendo casar no final de 2020, agora ainda é um bom momento para que você procure esse imóvel. É melhor do que daqui 6 meses, né? É melhor daqui 1 ano. É melhor você... Aí é melhor muito. É melhor você comprar agora do que você casar e morar de aluguel. Para que depois que você está dentro do aluguel, você fala, caraca, eu podia ter comprado meu apartamento, eu podia ter comprado meu imóvel. Então não espera. Mas também se está alugado... Se também está alugado, não tem problema. Quanto antes, melhor. É melhor você comprar agora do que esperar 10 anos de aluguel. E aí eu vou dar o exemplo aqui da minha avó. Amo minha avó de paixão, Ana Maria. Mas a minha avó, ela mudou-se para Belo Horizonte mais ou menos há uns 70 anos. Hoje minha avó tem 92 anos. E ela mora de aluguel desde que ela mudou para Belo Horizonte. Há 70 anos. Há 70 anos ela paga aluguel. Gente, é muito doído. Não, dá dor no coração. E eu falo tem 4 anos que eu sou corretores. Não, mas mesmo assim, porque ela mora com meus 3 tios, né? Minha avó e meus 3 tios. Então, ainda assim, valeria a pena, há 4 anos atrás, quando eu me tornei corretor, falar para eles, gente, compre o imóvel de vocês. Porque, lógico, a gente sabe que a minha avó não vai viver para sempre, mas meus tios são muito jovens ainda. Mas aí eles ficam naquela, agora é tarde. Mas só na casa atual que eles moram já tem mais de 10 anos.
E aí tá chegando num ponto que a casa que eles moram, eles vão ter que reformar. E eles vão reformar a casa e a reforma pode ser que assim que eles reformem a casa, o proprietário liga aqui, preciso do imóvel, devolva. E aí eles vão gastar tudo. Agora imagine se minha avó tivesse comprado o imóvel há 70 anos antes. Tá certo, não sei se era fácil de financiar 70 anos, né? Hoje em dia é muito fácil. Mas mesmo há 4 anos atrás, quando eu me tornei corretor, inclusive eu já conversei com meu tio, já levei ele para ver imóveis, e aí ele sempre ficava naquela, será que eu compro, será que eu não compro? Eu já pago há muito tempo aluguel. Mas aí nesse, será que eu compro, será que eu não compro? Já se passaram 4 anos, o tempo vai passando. Então mesmo que você está me vendo aí, não seja igual a minha avó. Mesmo que você está me vendo, e a minha avó e meus tios, né? Já tem 30 anos que você paga aluguel, meu amigo, minha amiga, ainda há tempo. Por quê? Porque o tempo vai passar, o seu aluguel está aumentando, você pode pagar algo para você, algo para os seus filhos, você pode deixar algo de valor. A minha avó, um dia ela vai falecer, mas e aí? O que ela vai deixar para os meus tios? O que ela vai deixar para os meus netos? Infelizmente ela não construiu patrimônio, né? Então é triste falar isso, assim, eu falo com dor, com pesar. Eu gostaria muito, né, que eles... A minha mãe é diferente, a minha mãe já teve aquela ideia de construir patrimônio. Então ela tem a casa, depois de um tempo a gente conseguiu construir lojas de aluguel no lote da minha mãe. Então ela tem essa tranquilidade. Hoje a minha avó, às vezes, vê a minha mãe, que nasceu dela, vê que minha mãe tem casa, vê que minha mãe tem lojas de aluguel e vive uma vida muito mais tranquila. Mais tranquila. Porque ela não precisa se preocupar em pagar aluguel, não precisa se preocupar em ter que mudar dali. Ela pode construir a vida dela ali. Ninguém vai tirar aquele imóvel dela, é dela. Mesmo que a minha avó alugue, o imóvel não é dela. Se o inquilino, na verdade inquilino não, se o proprietário, inquilino é minha avó, se o proprietário chegar para ela e falar assim, olha, dona Ana, sai do imóvel daqui 1 mês para mim, por favor. Não importa se ela gastou rios de dinheiro, se ela, eu amo esse imóvel, não é dela, não tem jeito. Então, nunca é tarde. Então, qual que é o melhor momento? O quanto antes. Se você vai casar daqui 2 anos, é hoje. Se você vai casar daqui 6 meses, é hoje. Se você já mora de aluguel, meu amigo, minha amiga, é hoje. Não espere o tempo passar, porque o tempo passa, né? O tempo passa... O tempo voa e a poupança Bamerindos continua no vapor. Entrega de novo, verdade. A idade, né? Tô entregando a idade. Agora eu vou perguntar, vou finalizar assim como pergunta clássica. Mas já finalizar, gente? Meu Deus. Já tem 57 minutos que a gente tá aqui papiando. Se deixar, a gente fica 2, 3 horas, né? Nossa, eu até pulei umas perguntas aqui, porque a gente tava falando demais. Legal. Tô brincando. A gente cobriu tudo. Mas assim, tem uma pergunta, né, que talvez até nem seja desse principal desse tema, não, mas é uma pergunta que sempre surge e pode ser que você esteja se perguntando aí, né? A gente tá falando assim, é hoje, pode até dar uma palpitação, assim, ai meu Deus, o que eu faço? Você já falou pra gente que a primeira coisa é se organizar, né? Por onde começar? Então se organize, se planeje financeiramente, veja o que cabe no seu bolso, entenda suas preferências, mas e aí você pode, né, você que está aí do outro lado pode estar se perguntando, tá, beleza, é hoje, mas e se eu não tiver dinheiro nenhum? Se eu tiver R$0, o que eu faço? Boa pergunta. E aí? Boa pergunta. Se tiver R$0, vou olhar bem pra câmera, dá para comprar o seu imóvel mesmo que você tenha R$0. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida propicia essa possibilidade, essa vantagem, né? Eu já tenho alguns vídeos explicando isso, mas eu vou pincelar novamente. Por quê? Porque o banco ele vai te emprestar no máximo até 80% do valor do imóvel. Usando aquele velho imóvel de R$100 mil para facilitar as nossas contas, imaginando que você compre um imóvel de R$100 mil. Então o banco emprestaria para você no máximo R$80 mil. Mas e aí, Felipe, eu não tenho dinheiro, não vou conseguir comprar um imóvel. Mas quem disse que precisa de dinheiro para comprar imóvel? Quem disse que você precisa ter algum dinheiro para dar de entrada? Não precisa, porque dependendo do imóvel que você escolher, se o banco emprestou 80%, restariam 20%, os 20% restantes. E aí eu sempre elenco 4 formas de você pagar esses 20%. Primeiro deles através do dinheiro, através do pagamento à vista. Mas eu não tenho, já te falei, qual parte que você não entendeu que eu não tenho? Beleza, então tirando ficam 3 formas. Uma delas é através do subsídio. O Minha Casa Minha Vida, você tem um desconto.
É como se o governo federal pagasse parte da entrada para você. Ele chega lá para a empresa, para a construtora que está te vendendo, o imóvel é 80 mil, vou te dar 5 mil de subsídio. Ele chega lá e dá 85 mil. Então ele dá 85 mil, mas te cobra só os 80. Então 5 mil você já cortou a fatia do bolo aí. Restariam 15. 15 você tem a possibilidade de usar o FGTS, caso você tenha FGTS. Mas e se eu não tenho? Também não tem problema, não precisa de usar. Essas 4 formas que eu falei com vocês não são obrigatórias. Pode ser que você tenha entrada, mas não tenha FGTS. Pode ser que você não tenha entrada, mas tenha FGTS. O subsídio todos os clientes têm dentro do Minha Casa Minha Vida, então todos usam. E a última forma é através de um financiamento com a própria construtora. As construtoras participantes que constroem imóveis do programa Minha Casa Minha Vida fazem a divisão do valor da entrada para o cliente, porque elas entendem também que muitas vezes aquele cliente que está comprando, ele não tem dinheiro da entrada. Então elas conseguem dividir. Então pensa bem, tem todos aqueles benefícios que eu já te falei e ainda não precisa ter dinheiro para entrada. Meu Deus, o que você está esperando? Pelo amor de meus filhinhos, eu entreguei idade de novo. Não espere mais tempo, porque é possível comprar mesmo sem entrada. Mesmo que você não tiver R$1 sequer de entrada, você consegue comprar o seu imóvel. Felipe, eu tenho entrada. Maravilha, bom Melhor demais. ainda. Melhor ainda, porque aí você pode pagar uma parte da entrada e aí as prestações vão ficar mais baixas. Mas se você não tiver entrada, não tem problema. Não tem problema mesmo. Você consegue comprar o seu imóvel mesmo sem entrada. Então, por que esperar? Se você não precisa de dinheiro da entrada, para que você vai esperar 70 anos? Não espera não, hein? Pelo amor de Deus. Por favor. Por favor. Acho que é uma boa maneira da gente fechar. Fechar, né? Vamos fechar com chave de ouro, né? Então, fica aqui o nosso recadinho para você. Não espere amanhã, né? Daqui a 6 meses você vai ter desejado começar hoje. Então, fica aqui o nosso incentivo, quase o nosso empurrãozinho, né? Hashtag começa hoje. Hashtag começa hoje, legal. A hashtag desse episódio começa hoje. Comece hoje a realizar os seus sonhos. Comece hoje a tirar os seus sonhos da sua cabeça, coloca no papel, para daqui a alguns dias você vai me mandar uma selfie, falar assim, Felipe, eu assisti aquele podcast seu que a hashtag era começa hoje e hoje eu tô aqui no meu imóvel, né? Quem sabe o seu sonho também começa hoje. Hashtag começa hoje. Isso aí, né? Ótimo. Então, ficamos por aqui. Quer encerrar? Vou te dar essa honra de encerrar. Muito obrigada por nos assistir. Nos assista aí nos nossos canais, no Instagram, @Felipe Queiroz Imóveis, no Facebook também, no YouTube também. A gente sempre traz esses conteúdos, né? O nosso objetivo, como a gente disse no início, é te incentivar a dar esse passo rumo ao seu sonho. Então, se esse é o seu sonho, vá atrás, corra atrás. Você vai ver que sua vida vai ter um novo sentido, tá bom? Isso aí. Um forte abraço e nos vemos aqui no próximo episódio. Episódio. Um abraço. Tchau, tchau.